Salve, salve, galerinha do bem! Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a Prodedri. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre circunferências. Para isso eu trouxe um jogo bem interessante e esse jogo consiste no seguinte: em você achar o caminho correto aqui para que o jogador possa fazer o gol. Para isso a gente vai ter que calcular todas essas circunferências para verificar quais estão certas. Professora, como eu faço para calcular a circunferência? Simples, galerinha. Circunferência é igual ao diâmetro vezes π. Mas, afinal de contas, o que significa circunferência? O que significa diâmetro? E que raios é esse π? Primeiro, vamos aos elementos básicos que vocês já aprenderam anteriormente em relação ao círculo. Primeiro, círculo é toda essa região aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região. Diâmetro equivale a um segmento que obrigatoriamente precisa passar pelo centro e toca em dois pontos distintos da circunferência. E o raio é a metade de um diâmetro. Por sua vez, então, o diâmetro corresponde a 2 raios. Agora, o que é circunferência? Circunferência é como se eu estivesse pegando aqui, ó, esse barbante e colocando ao redor do meu círculo, contornando o meu círculo, tá vendo, ó? Então, quando eu falo que eu preciso medir a circunferência do círculo, eu preciso saber o que? O comprimento disso daqui, ó. É o comprimento da circunferência, ou seja, do contorno do círculo. É isso que a gente vai fazer agora, ok? Antes disso, vamos para o π. Professora, o que significa o π, professora? Vou desafiar você. Você vai pegar qualquer objeto redondo aí na sua casa, vai pegar uma fita métrica, ou então você faz o seguinte, pega o objeto redondo, faz o desenho dele em um papel, aí você pega uma fita métrica e você vai medir a circunferência dele. Pega lá, mede a circunferência. Esse comprimento da circunferência você vai dividir pelo tamanho do diâmetro desse objeto redondo que você pegou. O que vai acontecer? Você vai chegar nesse número. Professora, mas isso acontece com qualquer círculo? Sim. Pode ser ele pequenininho, grandão, grandalhão, qualquer um. A partir do momento que você aplica isso daqui, ó, pega o tamanho da circunferência e divide pelo pelo diâmetro, você sempre vai chegar nesse valor aqui, ó, no valor aproximado ao π. Por isso que a gente diz que o π é um número irracional e ele corresponde a mais ou menos 3,14, sabendo que ele tem infinitas casas decimais. Mas esse assunto é assunto que vocês verão logo muito em breve, tá? Mas por enquanto o que vocês precisam saber é isso. Então, sabendo que o π é a razão entre a circunferência e o diâmetro, o que eu posso fazer? Tira esse diâmetro daqui, ó. Ele não está dividindo? Se ele está dividindo aqui no segundo membro, tirando ele daqui, você pode passar ele para cá multiplicando, ó, a operação inversa. Se aqui ele divide, você passa ele para cá multiplicando. Assim sendo, nós teremos a circunferência igual ao diâmetro vezes π. Sabendo que o diâmetro corresponde a 2 raios, então nós temos a circunferência igual ao diâmetro vezes π, ou a circunferência é a mesma coisa que 2 vezes o raio vezes π. Bora trabalhar, galerinha? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos analisar aí o nosso jogo. Olha lá, a primeira circunferência que eu tenho. Ele disse o seguinte: eu tenho um círculo, o raio dele é 0,1 metro, ou seja, corresponde a 10 centímetros, né? Que é 1/10 de 1 metro. Se ele corresponde a 0,1, isso significa dizer o quê? Que o diâmetro vai ser o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o raio é 1/10, isso significa que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, isso significa que eu vou ter um diâmetro correspondente a 2/10. Sabendo isso, o que eu vou fazer? Olha que lindo! A circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Quem é o π? O π a gente sabe que é o número irracional, que corresponde a aproximadamente 3,14. Então, a gente vai aplicar 3,14 para π. Se eu sei o diâmetro, que é 0,2 décimos de 1 metro,
Então, o que eu vou fazer? 0,2 vezes o 3,14. Ou seja, o resultado é esse. Vamos conferir aqui para ver se realmente corresponde? Opa! Corresponde. Então, o jogador ele pode vir por aqui. Se ele tá vindo por aqui, ele vai ter que descer. Vamos ver se ele vai conseguir descer. Ó, aqui ele tá dando um círculo cujo raio, tá vendo? É o raio, aqui não é o diâmetro, diferente desse, tá vendo? Ó, aqui ele já deu diâmetro. Aqui não, aqui é um raio. O diâmetro quem vai ser? Vai ser o dobro do raio. Então, se o raio é 310, eu vou ter o diâmetro correspondente a 320. 620, né? Desculpa. Então, sabendo que o diâmetro é 620, basta eu pegar o diâmetro e multiplicar pelo π. Deu esse resultado aqui. Vamos lá. Eita, então tá errado isso aqui, ó. Aqui tá falando que é 973 e 4 décimos, então tá errado. Então, por aqui ele não pode vir. Então, você vai ter que achar outro caminho. Lembrando, galera, que é interessante que você faça isso com todas as circunferências para que você realmente fique fera, tá bom? Obrigado por você ter assistido a mais uma aula e beijinhos, galera. Até a próxima!